Oi, gente, eu tô aqui fazendo esse react, essa resposta ao vídeo do Iago Martins. Não que eu assista o canal dele, pelo contrário, eu tava procurando vídeos de uma temática bem específica, justamente dos protestantes em relação à patrística. Essa relação deles, nova, inclusive, com a patrística. Aí beleza, procurando vídeos, eu fui baixando tudo pelo SnapTube, que eu não gosto de ficar vendo no YouTube por causa de propaganda, e baixando pelo SnapTube eu posso ver os vídeos a qualquer hora que eu quero, sem gastar dados móveis de celular, né? Porque eu não tenho internet em casa, minha internet é toda de dados móveis. Então, eu baixo pelo SnapTube quando eu tenho acesso a algum Wi-Fi e vejo em casa. Da mesma forma que eu estou gravando esse vídeo e vou mandar ele pro YouTube quando eu tiver ali um Wi-Fi disponível, que vai ser daqui a pouquinho, inclusive. Bom, o fato é que os protestantes, quando trabalham, quando vão conversar sobre a patrística, ou eles pegam textos isolados de um contexto maior ali, que é toda a obra patrística, todo o movimento patrístico como um todo, que durou ali alguns séculos, e tenta interpretar toda a patrística à luz de poucos escritos, né? Só que assim, o erro fundamental dos protestantes é acreditar que o católico tenta fundamentar as suas crenças com base na patrística. Errado! Isso não existe de forma alguma no catolicismo. O catolicismo fundamenta as suas crenças com base na tradição, que ao contrário do que muitos protestantes falam, não é aquilo que vai sendo registrado conforme vai passando os séculos pelo magistério da igreja, mas é aquela legítima tradição, aquela tradição que os apóstolos passaram de forma oral para os seus sucessores, os bispos, e os bispos guardaram e ensinaram também. Não tem como chegar. Primeiro argumento que o Iago Martins falou, que não tem como a gente ter acesso a isso daí, porque na época não tinha gravador. Mas tinha escrita, e eles escreveram. Escreveram sim. São intérpretes falíveis. Esse aqui é o próximo argumento, que fala que são intérpretes falíveis da palavra de Deus. Olha só. Eles não eram como os apóstolos, que eram pessoas usadas pelo Espírito Santo para trazer o ensino que era revelado da palavra de Deus. Os pais apostólicos eram pecadores, falhos, podiam trazer ensinos errados, como muitas vezes trouxeram ensinos errados. A gente não pode confiar neles como pessoas impolutas no seu registro e na sua transmissão da tradição, porque eles não possuíam a mesma coisa que os apóstolos possuíam, que era esse fundamento doutrinário da igreja. Escrevendo aos Efésios, Paulo fala isso, que nós somos baseados no ensino dos profetas e no ensino dos apóstolos. Os pais da igreja não são apóstolos. Só que é assim, uma coisa que todo protestante ignora é que para você entender os textos bíblicos, você tem que ir um passo atrás. Não adianta você querer entender os textos bíblicos com base na própria Bíblia. Há muitas realidades ali dentro da Bíblia que são exteriores à Bíblia. Como que você vai interpretar, por exemplo, quando Jesus fala lá da passagem de Lázaro e o rio Copulão, estava no seio de Abrão. O que é esse seio de Abrão? Você vai encontrar esse seio de Abrão nos profetas, na lei, ou você vai encontrar esse seio de Abrão na quarta epístola, quarto livro de Macabeus. Quarto Macabeus. O que é isso daí? E Jesus está falando dessa realidade. Fora da Bíblia, e para você entender uma passagem bíblica, você tem que retornar lá e entender do que Jesus está falando. E onde é que você vai encontrar isso? Lá, num apócrifo. Mas só que isso é livro apócrifo. Mas Jesus citou, caramba. Vai reclamar com Jesus Cristo. Briga com Jesus de ter citado um texto apócrifo. O católico obediente vai lá
ver o que isso aí significa. Paulo fala, ó, quando vocês morrerem, vocês vão ser salvos, e mesmo aquele que foi ruim pode ser salvo também, mas passando de alguma forma pelo fogo. Que fogo que é esse? Em que os judeus da época acreditavam? O que é esse fogo? Guerrinon. O que é esse Guerrinon para os judeus? O Paulo está falando do Guerrinon dos judeus. E o que é esse Guerrinon? Tem que entender as coisas que os apóstolos escreveram, mas não com base só na Bíblia, porque falta informação. Você vai ter que recorrer, com certeza, a outras fontes, tais como os livros apócrifos. Sim, os livros apócrifos. Não estou falando deles como fonte de doutrina, mas como um passo atrás, um passo a mais para você entender o que os próprios textos bíblicos significam. É simples assim. Então, essa premissa já está errada, de começar na Bíblia. Você entender algumas coisas da Bíblia, e várias outras coisas, né? Eu poderia citar várias outras coisas aqui. Eli lama sabachthani. Por que os judeus falavam, ó, tá clamando por Elias? Peraí. Eles entenderam errado, tá certo. Não estava falando Elias, estava falando Eli, que é meu Deus, né? E por que os judeus cometeram esse engano, cometeram essa gafe? Qual o fundamento desse engano? Então, é tudo isso que você tem que entender antes de começar a entender a Bíblia. Porque isso daí é condição para você entender a Bíblia. Vamos ver mais um passo para frente. Nós não somos baseados no ensino deles. Então eles eram pessoas falíveis, que podiam errar no seu ensino, coisa que não acontecia com os apóstolos. Como é que nós podemos confiar neles como intérpretes saudáveis da tradição, se eles são pessoas passíveis de erro? Isso não significa que não pode existir coisas boas no que eles escrevem. Isso significa que eles não são inerrantes. Se não são inerrantes, nós não podemos olhar para eles como palavra de Deus, a nós como a Escritura. E isso não é só uma possibilidade. Meu segundo ponto é que isso era uma realidade. Dentro da patrística já existia muita confusão, muita heresia, discordâncias, conflitos teológicos e verdades das mais variadas. Se você ler o livro Sic et Non, do Pedro Abelardo, em que ele simplesmente mostra os pontos de discordância dos pais da igreja. Falando sobre aquele período patrístico, ele escreve um livro chamado Sim e Não, em que os patrísticos não possuíam unidade nas coisas que falavam. Eles não possuíam concordância absoluta naquilo que eles manifestavam, e o corpo de unidade teológica deles às vezes era muito estranho. Alguns pontos pareciam estar muito de acordo com a Escritura, outros não. Pareciam estar completamente opostos ao que a Escritura dizia. E isso não é estranho se você considerar que no período bíblico isso já acontecia. Todas as cartas de Paulo, de Pedro, foram escritas para sanar problemas de heresia dentro das igrejas do período apostólico. Se dentro do período dos apóstolos já existiam falsos líderes, confusões teológicas, heresias as mais diversas, erros em pontos centrais básicos da fé, como não seria então num período posterior? Por falar em pontos fundamentais da fé, vamos falar aí também de outras coisas, outras discordâncias que havia, né? Ocorre que havia discordância com relação à inclusão da carta de Pedro na Bíblia, as cartas de Pedro, Apocalipse de São João, é ou não é Bíblia? Foi uma guerra, foi uma luta, foi complicado colocar esses livros na Bíblia. Muitas pessoas não queriam e colocou. Por quê? Porque a igreja quis. Então, fala mal da tradição, só que é parte dessa mesma tradição que os apóstolos passaram para os bispos e os bispos guardaram como depositários da fé, justamente a lista dos livros da Bíblia. E você tem certeza dos livros da Bíblia por quê? Porque foi a igreja que decidiu, foi a igreja católica que decidiu. E não adianta falar que foi anterior aos... foi a igreja primitiva. Não, foi a igreja católica, depois de Constantino, século VI, lá com Papa Damaso e Jerônimo. Então, o próprio Jerônimo não queria colocar alguns livros na Bíblia, os 7 deuterocanônicos.
Por quê? Porque ele estava estudando o que os rabinos estavam estudando, e o texto massorético é mais ou menos contemporâneo ali de Jerônimo. Aí Jerônimo falou, ó, o que os rabinos estão fazendo? Estão excluindo esses livros do segundo cânone, os deuterocanônicos. Então eu acho que nós deveríamos também excluir. E o Papa Damaso falou o quê? Cala a boca, burro, quem manda aqui sou eu. Então é por causa da autoridade do Papa Damaso, e não por causa da autoridade de um presbítero qualquer. Qualquer não, ele era um dos presbíteros mais inteligentes, uma das pessoas mais cultas do seu tempo, e temos que reconhecer isso também. Só que, quando é para definir os livros, a opinião dele não valeu nada. A opinião de quem que vale? É a opinião do Papa, como tem que ser. E o Papa que decidiu. E o Jerônimo fez o quê? Obedeceu. Falou, eu acho que não é, eu acho que não é. Mas quem manda, afinal de contas, é o presbítero ou o Papa? Então, a nossa fonte de doutrina, ao contrário do que os protestantes falam, não é esse balaio de gato, essas interpretações falhas, ou essas interpretações até, digamos, conflituosas. A nossa fonte é o magistério da igreja. Só que a gente tem que recorrer à patrística, à patrologia, a tudo isso daí, quando nós somos atacados, quando nós somos confrontados e precisamos fundamentar, a nossa fé não se baseia numa tradição caldeia, não se baseia numa tradição babilônica, não se baseia no... Sei lá, já ouvi tanta besteira, tanta asneira que é do candomblé, que é dos gnósticos. Não, nossa fonte é essa aqui, os santos da igreja lá dos primeiros séculos já pensavam como a gente. Alguns pensavam como a gente, outros relutavam, outros discordavam. Mas, a partir do momento que é definido como dogma de fé, tem que ser crido. E outra coisa, a Bíblia só é Bíblia porque foi definida por um concílio da Igreja Católica e foi tido como palavra de Deus divinamente inspirada. Se não concorda com os 46 do Novo Testamento, 46, 45, 46 ali, se for considerar Jeremias, a Lamentação de Jeremias como livros separados, né? Mas 45 mais 27, não concorda com os 45? Os 27 vocês concordaram em tudo com a Igreja Católica. Então, a começar por isso daí. Mas vamos para os próximos Morte dos apóstolos, em que não havia mais a presença deles ensinando a igreja. Proximidade com o período apostólico não garantia unidade e preservação segura daquilo que era o ensino de Jesus Cristo. Ao escrever aos Gálatas, surpreso porque rapidamente ele estava largando o evangelho para abraçar outro evangelho. Essa aproximação com o período apostólico não garante uma crença correta e profunda na doutrina de Deus, mas sim erros teológicos mais variados, como surgiam no período apostólico diferenças enormes de um com outros, heresias das mais variadas dentro da comunidade patrística. Se você parar de ouvir pessoas que fazem parecer que leram toda a patrística, que leram só um pai da igreja aqui e ali de forma espaçada e selecionada, e você começar a ter contato com o corpo da patrística, você vai perceber que unidade teológica não era uma coisa muito forte naquele momento. E que eles fizeram mais bagunça com a tradição que receberam do que realmente preservar de forma impoluta aquilo que vinha. Aí que tá. A tradição desses pais da igreja não é para a gente ter neles uma fonte infalível, como tenta sugerir que a gente aceite isso. Se fosse dessa forma, nós estaríamos na confusão teológica até agora. Por quê? Porque um pai da igreja fala A e o pai da igreja fala B. Mas não, nossa fonte não são eles. Eles são apenas alguns fundamentos. Nossa fonte é o magistério da igreja, é o Papa, são os concílios, são as constituições dogmáticas. Isso daí que é a fonte dos católicos. Assim como foi fonte dos católicos os concílios que definiram como palavra de Deus divinamente inspirada os livros 72 ou 73, dependendo ali de como você considera Jeremias e Lamentação de Jeremias.
Acho que são esses dois, né? E foi a igreja que decidiu isso daí. Foi a igreja que decidiu os 27 livros do Novo Testamento. Então, é algo simplesmente que você está serrando o galho do qual você está sentado em cima. Falando da Bíblia, da Bíblia, da Bíblia, mas a Bíblia vem da igreja, não a igreja da Bíblia. Jerônimo era presbítero. Damaso, o que mandou Jerônimo fazer, era papa. Então, pera lá. Vamos pro próximo argumento. Dos apóstolos. Isso que os católicos fazem se chama cherry picking, é evidência suprimida. É escolher só aquilo em que eles acham que é mais agradável para estabelecer um centro doutrinário e ignorar todo o corpo do... Exatamente aí que está o problema. Não é esse cherry picking, a gente não está escolhendo nada. Aliás, esse ato de escolher é literalmente heresia. O que o católico faz é fundamentar essas coisas que os pais da igreja trouxeram da forma como aquelas fontes pré-bíblicas que eu falei, necessárias para entender a própria Bíblia, de acordo com o que esse estudo aprofundado sugere. Por exemplo, Maria foi assunta ao céu. Pode alguém ser assunto ao céu? Elias foi assunto ao céu, não foi? Que mais? Moisés foi assunto aos céus. Tá lá, o Judas cita o livro da Assunção de Moisés. Então, nem para os protestantes é um problema acreditar na assunção de alguém que for ser humano. Aí depois apareceu Moisés e Elias, lá para Jesus Cristo, quando ele estava lá na transfiguração. O que significa essas duas testemunhas? Por que apareceu Moisés e Elias? Moisés, eles guardaram a lei, Moisés? Deus deu as tábuas da lei para você. Eles guardaram a lei? Não guardaram a lei. Interessante. Elias, como é que eles trataram os profetas? Eu sou testemunha de que os profetas foram mortos pelos judeus. Aí vem Jesus e fala que mandou profetas, mandou mensageiros e mataram os mensageiros. Mandou o próprio filho e vai matar o próprio filho também. Então, o que vai fazer o dono da vinha? Entendeu que para entender essa aparição de Moisés e Elias, da mesma forma que a gente entende as aparições marianas, porque Maria também foi assunta ao céu, assim como Elias e Moisés, e também para entender o que significa essa aparição dessas duas testemunhas na transfiguração junto com Jesus, e é necessário até entender também a aparição lá de Jeremias e Onias, lá para o segundo Macabeus, lá no livro do segundo Macabeus. Está entendendo que quando Paulo fala que vai ser salvo também aquele que fez coisa errada, mas passando de alguma forma pelo fogo, está falando da oração pelos mortos também presentes lá em 2 Macabeus? Está vendo que nós não fazemos uma escolha, mas nós fazemos uma hermenêutica. E não fazemos igual os aniquilacionistas, tem algumas religiões que eu nem vou citar o nome, mas que fala que não, Jesus quando falou que o Lázaro e o Recopulão estavam lá no céu, não, estava brincandinho. Estava só brincandinho, não estava falando sério. Aí, acho que Hebreus, o autor de Hebreus, que fala, assim como Baruque e assim como no livro de Enoque, que Abel, mesmo depois de morto, fala. O que significa isso? Tirou da Bíblia o Baruque, porque mencionou isso, não aceita de forma alguma nem que mencione o quarto livro de Macabeus, não, o livro de Enoque,
só que esqueceu de tirar o Hebreus também, e esqueceu de tirar também Apocalipse, que as almas clamam embaixo do altar. Conscientes do que está acontecendo no mundo e conscientes de si mesmas. Então, como que a igreja vai resolver esses conflitos aparentes aí? Se não da forma como ela tem feito. Muito simples de entender, né? A igreja, de forma alguma, tenta fazer esse cherry pick, mas ela tenta buscar um entendimento justamente da hermenêutica, da completude, do sentido que o povo da época entendeu e que faz mais sentido de acordo com o texto bíblico. Então é uma inverdade que a igreja cria seus dogmas e depois vai buscar um fundamento na patrística. Não, começa na Bíblia mesmo. Começa no texto sagrado. E depois a patrística ajuda a interpretação desses textos sagrados. É simples assim que acontece com a Igreja Católica. De divisões e diferenças que existiam em cada autor. Pensa em Agostinho. Agostinho é amado por católicos e protestantes, porque cada um escolhe o pedaço de Agostinho que prefere. E as pessoas fazem isso constantemente com todos os pais da igreja e com o período patrístico de forma geral. É por isso, e esse é o terceiro ponto, que católicos e evangélicos ambos acreditam que o período patrístico precisa ser julgado por uma fonte externa patrística. Por exemplo, aquilo que os católicos julgam que é a tradição dos pais da igreja é uma escolha de um julgamento a partir do magistério, da vontade do magistério, daquilo que é heresia e daquilo que é tradição. Enquanto os protestantes fazem o quê? Eles olham para a patrística e encontram na patrística aquilo que está de acordo com a escritura e considerar algo bom e a preservação correta da tradição, aquilo que está perto e próximo da verdade, que é a escriturística, rejeitando aquilo que está em oposição ao que vem na palavra de Deus revelada no Novo Testamento. Exatamente o oposto. É exatamente o oposto. A Igreja Católica procura esse entendimento. Em primeiro lugar, tem que conhecer os tempos. Protestante que surgiu em 1517 e não é testemunha dos séculos, dos milênios, tem 500 e poucos anos de história, e isso o protestantismo como um movimento generalizado, assim falando. Agora, os luteranos de hoje não são os mesmos luteranos da época da Reforma. Eles mudaram muitas coisas na sua doutrina, nas suas crenças. Presbiteriano, então, nem se fala. Batistas, anabatistas e o caramba vão mudando a sua doutrina conforme passar os séculos. Se colocar alguém da mesma igreja, uma igreja dessas tradicionais aí, um metodista, hoje, o metodista de hoje, para conversar com um metodista lá da época de, acho que é Wesley, né, John Wesley, alguma coisa assim, sei lá quem foi o fundador lá, daquela época, aquele povo vai falar que esses metodistas de hoje em dia são heréticos, são hereges, são relativistas, são frouxos em algum aspecto moral. Eles vão falar assim. Só a Igreja Católica que tem essa prerrogativa de olhar para trás e falar, ó, se um católico hoje conversar com um católico do século IV, século V, pode haver divergências naquilo que não foi definido como dogma, e mesmo assim eles vão ter um discurso saudável, um debate ameno. Pera, isso aí está errado por causa disso, disso, daquilo. Mas não é heresia, você quer acreditar dessa forma, você acredita, mas eu acredito de uma forma diferente. Então a igreja tem o conhecimento dos séculos. Ó, mais um pouquinho. Tanto católicos quanto evangélicos julgam a patrística como julgam qualquer período da história da igreja. Errou. A igreja parte da Bíblia. Intercessão dos santos, está lá em Macabeus. Mas só que Macabeus não está na Bíblia. Tá, Elias. Eli lama sabachthani. Os judeus lá falando que Jesus estava invocando Elias. Por quê? Porque Elias era o justo que eles invocavam num momento de desespero. Sei lá, o que mais que eles não acreditam? Oração pelos mortos, está lá, Kadish. Eles
rezam o Kadish. Ah, mas só que isso daí não está na Bíblia. Tá, o Paulo rezando por Onesíforo, que já estava morto, e só falou lá da casa de Onesíforo, mas não se despede, não fala nada de Onesíforo mesmo. Por quê? Porque ele já estava morto. Obrigado ali a Áquila, obrigado a fulano, Beltrano, Ciclano, e rezo para que Deus tenha misericórdia de Onesíforo naquele dia, no dia da ressurreição. Ou seja, pode ser que Onesíforo ainda está lá no purgatório. E os judeus sempre acreditaram no purgatório. Então nós temos que interpretar a Bíblia desse ponto de vista. E parar na Bíblia é tirar da Bíblia o teu sentido total. Porque a Bíblia não é um texto, digamos, não digo autoexplicativo, mas ela não é o início do mundo. A Bíblia foi escrita para um povo que tinha hábitos, costumes, crenças, práticas religiosas. E para você entender aquele texto, você tem que até fazer conta de matemática, você tem até que fazer gematria. Por quê? Porque é dessa forma que os judeus, tanto no Talmud quanto na Cabala, eles usam como critério para interpretação. E os católicos, tanto católico quanto protestante, é tão fraco nesse negócio de gematria, viu? Eu gostaria de começar alguns estudos sérios com relação à gematria dentro do Novo Testamento. Mas enfim, fica aqui minha resposta até o presente momento, que eu tenho que voltar para o trabalho. Depois vou ver se eu continuo, semana que vem eu continuo o vídeo a partir de 6 minutos e meio e termino de responder. Mas exatamente o contrário. A igreja tropeça em alguns assuntos espinhosos, inclusive dentro da Bíblia, e não foge deles. Não fala que Jesus estava brincandinho, ou que não foi bem isso que Paulo quis dizer, ou não, mas o autor do livro de Hebreus, provavelmente Apolo, não foi exatamente isso que ele quis dizer. Foi exatamente isso que ele quis dizer, sim. Não somos fundamentalistas, mas também nós sabemos o que é literal e o que não é literal na Bíblia. Inclusive no Novo Testamento, principalmente, muita coisa que não é literal tem explicação logo em seguida. Caso das parábolas, caso de alguma profecia lá, depois tem explicação. E o livro de Apocalipse não é nem exceção a isso, porque ele usa uma linguagem cifrada sim, mas é uma linguagem bem conhecida daquele povo. Já usado em Ezequiel, Daniel, inclusive Daniel é deuterocanônico, viu? Você usa Daniel como escritura divinamente inspirada, não, ele é deuterocanônico, ele é lá de, 150, menos de 200 anos antes de Cristo lá. Quase contemporâneo dos macabeus ali. Então, começa o erro por aí. Dataram errado lá, aceitaram, e agora vocês têm que chupar essa manga aí do livro de Daniel deuterocanônico. Obrigado a todos que assistiram o vídeo até agora, quase meia hora. E vou ver se eu paro esse vídeo.